Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao Santo Café. Deus abençoe você. E hoje nós vamos tratar a respeito do Pentecostes, festa que é celebrada desde o Antigo Testamento e ainda hoje nós cristãos celebramos o Pentecostes neste fim de semana, né? O que significa isso? Fica nesse vídeo que você vai descobrir e outras informações super interessantes. Eu tenho certeza que nós vamos hoje, através da palavra de Deus, chegar hoje a um conhecimento de algo novo, algo que talvez você nunca ouviu. Então fica aqui conosco. Veni crede Spiritus, mentes tuorum visita, implesu penna gratia, quae tu creasti pectora. Diceris Paracletus altissi. Eu quero tratar hoje, amados, sobre o Pentecostes porque estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo, o tempo em que vamos celebrar a grande festa de Pentecostes. Mas será que para nós é a mesma coisa que era o Pentecostes para os judeus? Então, para a gente entender isso, nós vamos entrar um pouquinho nas festas judaicas. As festas judaicas, elas eram 7 festas. E essas 7 festas judaicas, elas tinham cada uma o seu simbolismo muito importante. E qual que é a primeira das festas judaicas? A festa judaica, número 1, ia falar número 0, 00, ela é a Páscoa, o Pesach, que acontecia no dia 14 do mês de Nisan, que era o primeiro mês do ano judeu. Então o ano judaico, ele não começava em janeiro como nós, ele começava no mês de Nisan. Então aquele mês que nós celebramos geralmente a Páscoa, geralmente vai cair ali em março, vai cair em março não, começa a quaresma geralmente ali em março e vai para abril, E essa Páscoa que cai em abril, esse mês, na verdade, que nós vivemos nos tempos atuais, ele vem no calendário gregoriano. Mas os judeus, eles utilizavam um calendário lunar, que era um calendário diferente do nosso. Por isso que a Páscoa não cai sempre no mesmo dia para nós. Mas para os judeus, cai sempre no mesmo dia, dia 14 do mês de Nisan. E ali começa um ciclo de festas. Qual é o ciclo de festas judaico? Então, depois da Páscoa, Jesus também celebrou a Páscoa e tinha toda uma sequência. E nós vemos que na celebração da Páscoa, na Quinta-feira Santa, Jesus ele parte o pão e ele bebe o vinho. E isso faz parte do rito da Páscoa. Mas ele faz algo novo naquele momento. Porque ele fala assim, façam isso em minha memória. Isso não fazia sentido para o rito judaico. Então isso é algo novo que Jesus começa a instituir. Por quê? Porque quando terminava a Páscoa, começaria uma nova festa, uma segunda festa, que era a festa dos pães ázimos, aonde os judeus deveriam comer por 7 dias os pães sem fermentos. E esses pães eles eram acompanhados do vinho, que simbolizava o sangue do sacrifício. E o pão sem fermento simbolizava a pureza. Vejam que interessante, Alguma semelhança com algo que a gente vive hoje, Olha que interessante que isso era considerado para os judeus também como uma forma de sacrifício, mas era um sacrifício incruento, ou seja, não havia um derramamento de sangue. O que era utilizado, o nome utilizado era libações, então eram oferecidas libações a Deus também. Não era apenas a gente pensa em sacrifício, principalmente no sacrifício lá onde colocavam um animal e matavam, mas também havia um sacrifício sem derramamento de sangue, que eram as libações. Mas vamos ver que na sequência dos pães ázimos, a próxima festa que vai acontecer, e tudo isso que eu estou falando, amados, você pode conferir aqui, na palavra de Deus, amém? Levítico capítulo 23, o capítulo 23 inteiro vai falar sobre todas as festas, judaicas aí, lá que eles celebravam nos seus templos. Então nós vamos ver que depois dessa festa dos pães ázimos, vai vir a festa das primícias. Então, a festa das primícias, eles vão pegar o primeiro feixe que floresceu e que deu fruto e vão levar para o templo. Tudo isso logo após a Páscoa. E quando eles levam ao templo e oferecem essas primeiras colheitas, a primícia, e era o melhor fruto, eram os primeiros. Então eles ofereciam o melhor fruto. E isso tudo logo após a festa
da Páscoa, a festa dos ázimos, logo na sequência vinha a festa das primícias. A festa das primícias ela era sucedida por uma outra festa, que era a festa da colheita, que é o Shavuot, ou do grego Pentecostes. E é aí que nós queremos chegar. Por que Pentecostes, amado? No grego, a palavra pente significa, Pentekos. Pente 50, Pentekos. Significa pente 5, né? E Pentekos 50. Pentecostes, que significa 50 dias. Estes 50 dias, eles são os 50 dias contados desde a Páscoa. Então, se a gente pegar o domingo de Páscoa e contar exatamente 7 semanas, 7 vezes 7 vai dar 49. Mais o dia de Pentecostes, 50. E esta festa, que era chamada em hebraico o Shavuot, ele celebrava a colheita. Ah, mas não tinha a festa das primícias? A primícia é a primeira colheita. Mas no Shavuot era celebrado a grande colheita. E não só a grande colheita, esta era a data para os judeus em que as tábuas da lei haviam sido entregues a Moisés. Veja que interessante, ou seja, a lei divina ela foi entregue a Moisés nessa mesma data. E ela celebrava também o tempo da grande colheita. Então nós podemos olhar simbolicamente para a palavra de Deus e dizer o quê? Que o tempo que Cristo passou na terra foi o tempo de semear. E a grande colheita, cristãmente falando agora, ela vem no Pentecostes. Do Pentecostes em diante é a grande colheita daquela semeadura feita por Cristo sobre a terra. Outra coisa que nós vamos observar, esses 50 dias, que era a festa da colheita, e também muitos judeus de muitos lugares estavam em Jerusalém, você pode conferir também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver a festa de Pentecostes acontecendo lá, no tempo dos apóstolos, e Jesus já tinha subido aos céus. Nós vamos ver que Jesus ele permanece ressurreto, aparecendo para as pessoas durante 40 dias, e depois ele manda, vão para Jerusalém e permaneçam lá unidos em oração. E aí Jesus, ele sobe aos céus e fica esse prazo de 10 dias, até que acontece a grande promessa. Qual que era a grande promessa? Eu enviarei a vocês um outro paráclito, um outro defensor, um outro advogado. Ele vos ensinará a respeito da verdade. Ele falará por vós. Aí tem muitas promessas que Jesus mesmo faz a respeito do Espírito Santo, e para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em todos os versículos que Jesus trata de que virá um Espírito Santo, de que ele inspirará os seus apóstolos, os seus discípulos, de que ele dirá aquilo que eles deverão falar. Mas nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, muitos judeus estavam de muitos lugares lá, de vários lugares do mundo. Por que esses judeus eles estavam lá? Por causa da festa do Shavuot, a festa da colheita. E era comum que eles levassem o dízimo das suas colheitas para ofertar ao templo, como era costume. E aí acontece esse grande derramamento do Espírito Santo. Este grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele é feito a partir ali do momento em que os apóstolos, Nossa Senhora, os apóstolos, outras mulheres que estavam ali presentes, outros discípulos, estima-se uma quantidade ali de pessoas no cenáculo, Não se sabe exatamente quantas pessoas poderiam estar lá, mas estima-se aí que deveria haver ali entre 40 e 50 pessoas, talvez no cenáculo, nesta data. E aí eles começam a pregar a palavra de Deus, e acontece aquele grande milagre, que é que cada pessoa que estava ali de países diferentes passa a ouvir a pregação na sua própria língua. Eles olhavam e eles viam aquelas pessoas que ele fala assim, não são todos galileus, Você pode conferir isso daí também na sua palavra. Você vai ver ali a partir do versículo 8, como todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. E aí o autor sagrado, que foi Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele faz questão de citar todas as nações que estavam presentes e que ouviram.
Isso tem um símbolo muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver que o Pentecostes ele é a antítese da Torre de Babel. Se na Torre de Babel, né, todo mundo falava a mesma língua, e de lá saíram, né, um falando árabe, outro falando, né, pardo, outro falando a língua da Mesopotâmia, outro falando, né, a língua do Elon. E aí vai, cada lugar começa a ser criado, segundo a Bíblia, a partir de uma língua. Tanto que nós vemos até hoje, né, que o maior conceito de nação, ele não está ligado necessariamente à terra, mas ele está muito mais ligado à língua falada e aos costumes do que à terra. Né? Se a gente mudar a nossa língua, a gente pode perder a identidade de nação. Observem quantos países no mundo que tem às vezes um povo dentro do país que fala outra língua. Vou dar exemplos aqui. Quando nós pegamos os catalães, eles querem emancipar o seu país, eles queriam ter o país deles. Por quê? Porque eles falam outra língua, eles não falam espanhol. Quando nós vamos no país de Gales, que tem uma língua específica lá também, o galês, eles gostariam de ter separado, houve muitas guerras para isso. Então, assim, o que dá sentimento de nação, em primeiro lugar, é a língua falada. E o que aconteceu? Nesse dia, todos começaram a entender a mesma língua. Ou seja, isso já prefigura a Jerusalém Celeste, amados. Prefigura que no tempo em que Deus, né, mandar seu Filho na sua segunda vinda e reunir todos os povos, não haverá cada um falando a sua língua, mas será uma única língua e todos entenderão a todos. Ou seja, o Pentecostes ele já prefigura a restituição daquilo que nós perdemos, que é a unidade. A unidade no falar, a unidade no pensar, a unidade no agir. E aí, para a gente fechar, né, essa aula para ela não ficar muito extensa, o que vai acontecer, né? Nesse período do Pentecostes, a grande colheita de Deus, ali começa também a igreja a mostrar os seus frutos. Alguns teólogos vão falar que a igreja surge do Pentecostes, mas nós vamos ver que a teoria mais defendida, que o nascimento da igreja não é em Pentecostes. O nascimento da igreja é na cruz de Cristo. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos que naquele momento onde Jesus havia entregue a sua vida, e vem o soldado com a lança e transpassa, aonde que o soldado transpassa? Ele transpassa a costela de Cristo. E dali, do coração de Cristo, jorra sangue e água. Mas por que da costela de Cristo? Porque ele é o novo Adão. Então, assim como de Adão surgiu a sua esposa Eva, de Cristo nasce, do novo Adão que é Cristo, nasce a sua nova esposa, a igreja. E assim nós cremos que a igreja nasce lá na cruz, do lado de Cristo. Mas é no Pentecostes que aquela igreja que brotou, ela começa a entregar os seus frutos. E se você for um pouquinho adiante no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 14, você vai ver que Pedro ele faz um discurso e ali, milhares de pessoas já se convertem e são batizadas e se arrependem. Isso que é muito importante, o arrependimento, o batismo e a mudança de vida. E ali começa o plano de salvação de Cristo, a surtir os seus frutos, a surtir os seus efeitos. E até hoje nós continuamos celebrando o Pentecostes, não mais a festa da colheita, dos grãos, a festa da colheita, das coisas palpáveis, mas a festa da colheita dos frutos espirituais. E é por isso que neste fim de semana a igreja celebra essa grande vinda do Espírito Santo prometida também na palavra de Deus. Quando nós vemos Joel capítulo 3, nós vamos ver que ele promete que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. Amado, amada, Deus abençoe você. Eu peço que se você ficou até aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, manda esse vídeo para alguém que você ama, para que esse trabalho de evangelização chegue a mais e mais pessoas. Até a próxima, fique com Deus.